Olá, meus amores! Hoje a aula será de História, que começa na página 300, tá? E nós vamos falar sobre as revoltas regenciais e o golpe da maioridade, tá? Então, vamos lá. Gente, no período regencial, que nós falamos nas aulas anteriores, ele foi marcado por disputa, certo? Entre os grupos políticos, né? Mas também por muitas revoltas. Então, assim, com o trono sem o imperador e o Império do Brasil governado por regentes, grande parte da população começou a entender que era o momento certo, tá, para pressionar o governo para conseguir melhorias, né, para suas províncias e para a população. Então, assim, para contestar medidas consideradas autoritárias, ou ainda para buscar maior autonomia frente ao poder. Então, o Dom Pedro I, em frente ao poder centralizado do Dom Pedro I, aí veio várias revoltas regenciais, né? Então, nós vamos ver algumas delas. A primeira, gente, nós vamos falar sobre a Revolta dos Males. Então, gente, aconteceu na Bahia, tá? Em 1835, que é no século XIX. Então, a população baiana era formada em grande maioria por africanos da etnia Nagô, tá? E que vinham da Nigéria e do Benin. Então, assim, uma das características desse grupo era a religiosidade, na qual eles seguiam o culto malé. Então, por isso que o nome é a Revolta dos Malés, tá? Que era baseado no islamismo, mas com características africanas, né? Então, assim, o forte contato entre os africanos facilitou as críticas à escravidão, tá? Então, aos castigos físicos, à exploração dos negros libertos e à perseguição religiosa, esses ideais fizeram eclodir a revolta, tá? Então, assim, aumentou a revolta no dia 25 de janeiro de 1835. Então, assim, com espadas, facas e lanças, os homens negros livres, escravizados, enfrentaram os soldados do governo que estavam mais bem armados contra a exploração do sistema que eles viviam. Mas, assim, não foi uma revolta que teve um resultado muito bom, né? Porque, assim, contudo, muito rápido, assim, o movimento foi derrotado. Então, assim, não teve um resultado tão positivo, né? Assim, então, devolveram os escravos aos seus senhores, tá? Expulsando centenas de negros libertos para a África, tá? Então, apesar dessa revolta ter sido muito curta, ela foi a revolta escrava mais importante, apesar de não ter um resultado tão, né? Mas foi uma das revoltas mais importantes. Causou medo à população branca, por conta, né, de causar medo à população branca, a dona dos escravos, né? Porque vinham que os africanos começaram a questionar a escravidão. Então, assim, apesar de não ter um resultado positivo, foi uma das mais importantes, porque causou medo, né, aos donos dos escravos, à população branca que escravizavam os negros, tá? Agora nós vamos falar, gente, da revolta regencial sabinada. 2 anos depois, né, da revolta dos Males, outra revolta ocorreu em território baiano. E dessa vez foram os militares baianos que comandaram essa rebelião, tá? Então, liberados por Francisco Sabiano Vieira, tá? Eles lutaram contra o governo regencial por 2 motivos principais. 1. Recusa da indicação dos presidentes de província. 2. Mostrar insatisfação quanto aos boatos de que convocariam baianos para lutar contra revoltas fora da Bahia. Então, eles não queriam que isso acontecesse, então eles foram e fizeram uma revolta. Então, assim, o Francisco, ele se utilizava do seu jornal, a gente até falou dele em uma
não me lembro se foi a aula passada ou foi a aula retrasada, mas nós falamos sobre esse Francisco Sabiano, que ele tinha um jornal, né? Então ele utilizava esse seu jornal para convocar a população contra essas medidas. Então ele beneficiava, né, o jornal para fazer essas convocações. Então, em novembro de 1837, os revoltosos tomaram a capital baiana e proclamaram a República da Bahia, tá? Que estariam separados do Brasil até que Dom Pedro II atingisse a maioridade, né? Que era o filho do Dom Pedro I, que nós falamos na aula passada. E o governo regencial e grandes proprietários de terra e escravos do interior da Bahia, eles enviaram tropas para derrotar a revolta. Então, assim, foram enviados várias tropas para derrotar a revolta, essa revolta regencial. E em março de 1838, gente, a revolta sabinada, ela foi derrotada pelas tropas da regência. Então, o saldo das lutas na Bahia foram incêndio de diversos bairros de Salvador. Então, assim, essa revolta ela só trouxe 1.200 mortos, tá? 3.000 presos, tá? E várias expulsões dos líderes da Bahia, tá? Então, não teve nenhum resultado essa revolta, apesar de ser importante. Agora nós vamos falar, gente, sobre a cabanagem, tá? Então, assim, a província do Grão-Pará, ela era formada pelo que hoje são os estados de Pará, Amapá, Roraima e parte de Amazonas, tá? Então, era uma das maiores províncias do país, tá? E tinha cerca de 120.000 habitantes, tá? Formada principalmente por mestiços, negros e indígenas, tá? Os homens brancos correspondiam por apenas 12,5% da população, então era pouco, tá? Grande parte da população livre da região era muito pobre, tá? Então, a maior parte da região era bastante pobre. Trabalhavam com a pesca e a exploração das florestas, tá? Então, a moradia dessas pessoas mais pobres eram as cabanas. Então, que eram elevadas, gente, em estacas, nas margens dos rios, tá? Então, a maioria, né, eram feitas nas margens dos rios. Então, essa forma de habitação deu o nome da revolta, tá? Então, pelo fato deles morarem em cabana, acabaram dando o nome de cabanagem para essa revolta. E essa revolta, gente, ela juntou pobres e ricos contra o governo, tá? Então, os cabanos desejavam a distribuição de terras e o fim da escravidão. Muito importante nessa revolta. E os fazendeiros lutavam contra a indicação do presidente de província. Então, em agosto de 1835, proclamaram a República do Grão-Pará, tá? Porém, ela não foi aceita pelo governo brasileiro, né? Que enviou tropas no ano seguinte. Então, os revoltosos resistiram até 1840, mas as forças imperiais, mais bem armadas, né, e preparadas, conseguiram derrotar. Então, também não foi uma revolta que teve um resultado positivo, porém importante, né? Agora nós vamos falar, gente, sobre a balaiada. A balaiada, gente, foi uma revolta, tá? Que a província do Maranhão, durante os primeiros anos do século XIX, tinha uma grande importância econômica, tá? Principalmente pela produção do algodão. Então, no entanto, né, a recuperação do cultivo algodoeiro nos Estados Unidos, produzindo algodão mais baratos e de melhor qualidade, fez com que a produção maranhense perdesse o espaço no mercado,
tá? Então, ao mesmo tempo, a população pagava caro por roupas e alimentos, tá? E os grandes fazendeiros tomavam as terras dos pequenos proprietários. Então, assim, um grande grupo de pessoas pobres passaram a atacar os fazendeiros, tá? Liderados pelo artesão Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, tá? E em setembro de 1838, os revoltosos divulgaram um documento expulsando os comerciantes portugueses, exigindo a substituição do presidente da província e o fim da escravidão. Então, uma revolta importante, né? A luta deles foi tão grande que juntou cerca de 3.000 quilombos para ajudar na revolta. Olha isso. Então, assim, para conter a revolta, os progressistas e regressistas se uniram, que a gente viu esses grupos na aula passada. Já que o movimento poderia atrapalhar suas ambições na região, assim formaram uma tropa de 8.000 homens, tá? Que repreenderam violentamente os revoltosos, tá? Quem participava dessa revolta. Então, assim, a estimativa é de que 11.000 revoltosos morreram ao longo dessa revolta. Então, assim, não foi uma revolta que teve sucesso, mas que era uma revolta muito importante, né? Agora, meus amores, nós vamos falar sobre a Farroupilha. A Revolução Farroupilha, ela foi a mais longa revolta do período regencial e ela só acabou em 1845. Esse movimento ele era liderado pela elite gaúcha, tá? Tinha como principal crítica o alto preço dos impostos cobrados, tá? E para a entrada do charque, que era carne seca, no Rio Grande do Sul, nas outras províncias do Brasil, porque era proibido a entrada. Aí, a produção de gado para o charque era a principal atividade econômica da região, né? Então, por isso que teve a revolta. E tinha a concorrência da produção argentina e uruguaianas, que tinham impostos menores. Assim, em 20 de setembro de 1835, liderados por Bento Gonçalves, revoltaram-se e no ano seguinte proclamaram a República Rio-Grandense. Então foi aí que foi programada a revolta, né? Então a regência enviou tropas militares, mas não conseguiram conter os revoltosos. Porém, a conclusão da guerra só veio em 1845, com a assinatura do tratado conhecido como Paz Honrosa, tá? E no qual o Império cedia aos gaúchos melhores impostos em troca da manutenção do território do Império. Então foi uma revolta que teve um resultado positivo, né? Que bom. Agora nós vamos falar sobre um pouquinho do golpe da maioridade e o fim da regência. Então, gente, contra as medidas conservadoras adotadas na regência de Pedro de Araújo Lima, os progressistas começaram a campanha pela antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara, que era o Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. E a justificativa seria de que só ele poderia trazer a ordem ao Império do Brasil. Então, por isso que eles queriam, né, antecipar. Mas também entendiam que só com o retorno da monarquia seria possível retornar ao poder. Então, assim, em julho de 1840, foi dado o golpe da maioridade, coroando Pedro de Alcântara com apenas 15 anos, tá? O novo imperador do Brasil. Aí foi quando a regência finalizou e o Dom Pedro II, ele entrou como imperador mesmo, só que com menor idade, que é errado, né? Mas aí eles deram um golpe da maioridade e foi aí que Dom Pedro II, ele virou imperador do Brasil. Então é isso, meus amores. Deixo as atividades da página 304 e 305 para vocês resolverem.
Até a próxima. Beijinhos, beijinhos.